Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Amados irmãos, esse ano nós estamos nos desafiando. Nossa equipe de pregadores estará acompanhando esse desafio comigo. Cada mês nós estaremos abordando um tema. E esse mês de janeiro o tema é compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com você mesmo e seus projetos, compromisso com a família, compromisso social, compromisso. O cristão tem que ser alguém de compromisso. E eu quero começar com você falando desse texto, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Essa mensagem ela terá duas partes. Eu começo agora pela manhã e eu concluo ela à noite. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Que o Senhor possa falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, para que a gente comece bem esse ano e tenha um ano extraordinário na sua presença. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Amados irmãos, há dois momentos decisivos, há dois momentos difíceis no ministério de Jesus, na minha opinião. Esses dois momentos, na verdade, são duas confrontações do diabo. Jesus teve muitos momentos difíceis, mas as duas vezes que ele foi diretamente, frontalmente confrontado pelo diabo, não foram momentos fáceis. O primeiro momento em que ele é confrontado pelo diabo é exatamente nesse texto. A vida e o ministério de Jesus, irmãos, não teria sido o que foi, não teria tido nenhuma importância se aqui, no deserto, quando ele está sendo tentado, ele tivesse sido derrotado pelo diabo. Imagina o que seria o ministério de Jesus se o diabo, de alguma forma, nas suas 3 tentações no deserto, ele consegue enganar Jesus, ele consegue arredar Jesus, ele consegue derrotar Jesus. Acabava o ministério de Jesus. O segundo momento que eu considero tão difícil, delicado, desafiador como este, é lá no Getsêmani, aonde Jesus é mais uma vez tentado pelo diabo a desistir. Nós sabemos, ele vem com muita fúria sobre Jesus para que ele desistisse daquela cruz, para que ele percebesse a perversidade, a maldade, a ingratidão das pessoas que gritaram, que ele já sabia que iria gritar, crucificam, pessoas que ele havia curado, ensinado. Então o diabo tenta de todas as formas dissuadir Jesus, e com certeza, se ele consegue naquele momento desencorajar Jesus, fazer Jesus desistir, não teria havido cruz, sua vinda teria sido em vão. De forma que nós estamos diante de um texto muito importante, muito interessante, muito revelador. E o que é que esse texto revela para a gente? Entre muitas coisas que eu espero compartilhar com mais tempo à noite, eu quero dizer para você que esse texto revela 2 facetas do diabo, não apenas 2, só para compartilhar agora de manhã. A primeira faceta, ele mostra que o diabo é um oponente estrategista, porque ele não enfrenta os seus inimigos na sua melhor forma. Ele enfrenta seus inimigos nos seus momentos de fraqueza. O texto vai dizer que Jesus vai ao deserto e jejua por 40 dias e 40 noites. E você não verá nenhuma menção de que o diabo chegou no primeiro dia, no segundo dia, no 10º dia, no 15º dia, no 20º dia, no 30º dia. Ele vai chegar no final, quando o texto vai dizer que Jesus está cansado, debilitado, de 40 dias de jejum, o diabo chega. Então não espere que você vai ter uma vida espiritual saudável, fortalecida, se você não perceber que ele vai sempre
trabalhar para lhe enfraquecer, e nos seus momentos de fraqueza, de perturbação, de indecisão, de incredulidade, de desânimo, ele chega para convencer você de fazer o que é errado. Ele não vai fazer isso acontecer depois do domingo à noite, logo após o culto. Dificilmente. Ele pode fazer, mas se ele está vendo que você está bem, fortalecido, veio para a igreja, se alimentou, é como que ele fosse esperar que você baixasse a guarda, que você negligenciasse sua vida espiritual para você se enfraquecer. O verso 2 diz que ele esperou o momento certo para atacar Jesus. A segunda coisa que esse texto revela, e para mim mais importante, é que ele é um oponente dissimulador. E o que é que eu quero dizer com isso? Ele é um mentiroso. Ele espera você no momento de fraqueza e ele vai mentir para você nesse momento. Ele demonstra o que ele pode fazer e ele diz o que ele vai fazer, mas é mentira. O objetivo dele é enganar você. No verso 3 ele dirá: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o diabo não tinha dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. O diabo só estava ali tentando Jesus porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Portanto, a pergunta do diabo ela é uma dissimulação. Não é que o diabo tenha dúvida. Ele está querendo lançar dúvidas sobre Jesus que está fragilizado. Ele está tentando lançar dúvidas sobre Jesus que está ali humanamente enfraquecido. Se tu és o Filho de Deus. Veja como ele é dissimulador, veja como ele é mentiroso. Veja como ele trabalha a nossa mente, como ele trabalha as nossas emoções, como ele tenta lançar dúvidas. Ora, a Bíblia nos ensina, irmãos, que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, sim ou não? Ele sabe o que você precisa, mais do que você. Isso está descrito, por exemplo, lá no salmista, Salmo 139, quando Davi diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, tu cercas o meu andar e o meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos. O verso 7, ele vai dizer assim: para quem irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? No verso 16 ele dirá assim: teus olhos viram o meu corpo quando ainda eram substância uniforme, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Davi faz uma descrição de que não tem como eu esconder nada de Deus, não tem como eu me esconder de Deus, não tem como eu fingir nada de Deus, porque Deus me cerca, Ele me conhece. Mas a Bíblia também, irmãos, nos ensina que o diabo também conhece alguma das nossas necessidades. Deus conhece todas, e o diabo também conhece algumas. E as necessidades que o diabo conhece que eu e você temos, as fraquezas que o diabo sabe que eu e você temos, ele não os conhece porque ele é onisciente. Não, onisciente é só Deus. Por isso que Deus sabe todas. Mas ele conhece algumas, porque o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, verso 7 da sua primeira epístola, diz que ele é como um leão rugindo, que anda ao nosso derredor, bramando, buscando que ele possa tragar. A descrição de Pedro é de um leão à espreita, é de um leão observando, é de um leão esperando o momento certo para dar o bote. Portanto, porque ele nos observa, portanto, por causa seus demônios que estão sempre ouvindo o que falamos, o que fazemos, vendo o que estamos fazendo, ele conhece algumas das nossas fraquezas. Mas há uma grande diferença entre a proposta que Deus nos dá para atender às nossas necessidades e a proposta que o diabo oferece para atender às mesmas necessidades. Jesus estava com a necessidade, ele estava com fome. E quando a necessidade da fome chega em Jesus, o primeiro que chega é o diabo, para lhe oferecer uma solução para satisfazer a sua necessidade. Entende? Ele conhece alguma das nossas necessidades. E quando Jesus, no texto, tem fome, ele chega, ele se apresenta com uma proposta: transforme essas pedras em pães. Você está com fome, você tem poder para isso, transforme essas pedras em pães. E a gente precisa aprender
pelo menos duas coisas. Eu espero compartilhar mais à noite, mas o tempo da manhã é mais curto. Portanto, duas coisas que você precisa entender sobre todas as propostas do diabo. O diabo sempre vai lhe dar uma solução egocêntrica. O diabo sempre vai lhe dar uma solução que estimula o seu benefício, a sua vontade, o seu prazer. A proposta do diabo sempre será fazer algo que vai satisfazer você. Você tem a necessidade e ele diz, faz. Todo mundo não faz? Pega, ninguém vai saber. Tu não quer pegar? Perceba que quando ele tentou Eva, ele já não mandou Eva de primeira pegar do fruto. Ele começou a fortalecer, estimular. Olha que fruta maravilhosa. Olha como ela deve ser saborosa. E o texto diz que Eva vai olhando e vai desejando o fruto. E depois que ela está muito tentada pelo fruto, é que vai vir a proposta. Come. Entende? Ele não chegou já dizendo coma. Ele primeiro chega mostrando o privilégio, o prazer, o benefício, a solução temporária que você vai ter em fazer aquilo que você quer fazer. É uma diferença gritante da proposta de Deus para a proposta do diabo. A segunda coisa que esse texto revela sobre as soluções que o diabo, irmãos, nos oferece, é que é uma solução substitutiva. E eu quero que você entenda isso. Toda proposta do diabo para satisfazer a sua necessidade, como a de Jesus, é uma proposta, é uma solução substitutiva. Por quê? Porque se você aceita, se Jesus aceitasse transformar aquela pedra em pão, ele estaria resolvendo o seu problema, mas aquela seria uma solução da terra. Seria uma solução para fazer a sua vontade. Se Jesus aceita a solução da terra, ele não receberia a sua solução que viria de Deus. Você tem a necessidade, e ou você soluciona essa necessidade com uma proposta da terra, ou você vai esperar a solução que vem de Deus. O que o diabo tem feito na vida de muitas pessoas é justamente isso. Se antecipar e nos dar oportunidades, ideias, sugestões de como a gente resolver logo de acordo com a nossa vontade. Algo que nos dê prazer, algo que se resolva rapidamente. E quando você escolhe uma solução errada, quando você escolhe uma solução da terra, que não vem de Deus, você está impedindo, você está substituindo a ação que viria de Deus na sua vida. Porque você precisa entender que Deus não só conhece todas as suas necessidades, mas Ele permite que elas venham sobre a sua vida com um propósito. Você não sabe qual o propósito. O diabo não sabe qual o propósito. Mas às vezes o diabo sabe mais do que a gente, que a necessidade, que os desafios têm um propósito. Então Deus permite que venha o desafio, a necessidade, e o diabo chega com uma solução rápida, egocêntrica, que satisfaz você. E que certamente se satisfizer você, não vai satisfazer a vontade de Deus. Eu tenho visto muito isso acontecer. As soluções do diabo nunca favorecem a sua vida espiritual. A solução do diabo nunca favorece a sua comunhão com Deus. A solução do diabo, na verdade, tira seu tempo com Deus. Desestrutura suas finanças. Faz você quebrar princípios. Quantas pessoas, às vezes, para resolver um problema da sua vida, começa a negligenciar a família, não tem mais tempo de vir à igreja, não consegue mais dar o seu dízimo. Ele começa a mexer com aquilo que deveria ser imexível, deveria ser sagrado, deveria ser prioridade na sua vida. E aí vem aquela solução que resolve seu problema, mas ele afasta da presença de Deus. Resolve seu problema, lhe satisfaz, mas quebra princípios da palavra de Deus. A longo prazo, a grande diferença é que as soluções da terra não terão a bênção de Deus. As soluções da terra não lhe trarão alegria. A solução da terra não vai fortalecer a sua fé. As soluções da terra vão lhe afastar do caminho do Senhor. Há muitas pessoas que hoje estão fracas, ou mesmo fora da igreja,
Porque elas começaram a dar soluções que foram substituindo a vida espiritual dela, que foram atrapalhando a vida espiritual dela. Quando ela se viu, ela já estava perdida, sem foco, sem motivação, desestruturada, sem vontade de vir para a igreja, começando a pensar em fazer besteira, porque ela não pensou, ela não percebeu que o diabo sempre chega para nos dar soluções substitutivas. Uma prosperidade imediata que não vai se sustentar, porque ela não vai ter a bênção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As soluções do diabo são totalmente diferentes das soluções que vêm de Deus. Se Jesus tivesse aceito a sugestão do diabo, transforma essa pedra em pães, e Jesus podia fazer aquilo, e satisfazer a sua necessidade, o verso 11 não existiria. E eu queria que você lesse o verso 11, porque ele faz todo sentido. O verso 11 diz assim: então o diabo o deixou, e o que aconteceu? O que aconteceu? Os anjos vieram. Veja, se Jesus tem aceito alguma das propostas, das soluções do diabo, para satisfazer a sua necessidade, os anjos não teriam vindo servi-lo. Porque ele já teria dado a solução. Ele já teria resolvido o seu problema. Entre as propostas do diabo estava: transforma a pedra em pães e mata a tua fome. Entre as propostas do diabo estava: se tu prostrares a mim, eu te darei todos os reinos. As propostas do diabo substituíam toda a ação de Deus futura na vida de Jesus. Eu entendo que esse texto, irmãos, está aqui registrado para ensinar para mim e para você, para revelar para mim e para você como funciona uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual é mais do que um anjo, um demônio fazendo espadachim para proteger você. Batalhas espirituais, elas são decisões, são escolhas. É o diabo se aproveitando de um momento de fraqueza sua e trazendo uma proposta sedutora que satisfaz o seu ego, mas que substitui uma ação de Deus. Aquela necessidade de Jesus, ela seria suprida por Deus. O texto diz que quando Jesus venceu o diabo e o diabo se retirou, os anjos chegaram. Mas isso não teria acontecido. O verso 11 não existiria se Jesus tivesse aceitado a sugestão do diabo. Quando Jesus venceu o diabo, Deus enviou o suprimento da sua necessidade. Quando Jesus venceu o diabo, Deus resolveu a sua necessidade, porque Deus havia permitido aquela necessidade. Abra seus olhos. Porque decisões, escolhas feitas precipitadamente, sem análise, sem critério, sem discernimento, são decisões que a curto prazo aos olhos parecem bons, mas a longo prazo podem trazer muito prejuízo para a sua vida. Eu lembro de um colega nosso em comum, o pastor Davi lembra dele, na nossa época de juventude. Ele estava orando para Deus abrir uma porta de emprego para ele. E ele era um cara muito bom na área comercial. Estava desempregado. Naquele período que ele esteve desempregado, rapaz, esse mano nosso estava muito dedicado à igreja. E eu lembro que ele começou um projeto social lá no IA, que era uma comunidade carente do Ibura. Ele começou a fazer um projeto mobilizando, e ele conseguiu mobilizar os jovens, porque todo mundo olhou nele uma motivação de dizer assim: vamos fazer. E ele orando para que Deus abrisse uma porta de emprego. Ele recebe uma ligação, uma entrevista de emprego. Ele vai para o culto de oração. Ele pede oração por essa entrevista, mas não diz o que era. Ele vai para a entrevista. Ele é aprovado na entrevista. Ele aceita o emprego. E depois ele volta para a gente para dizer que Deus havia atendido a sua oração. Ele agora passou a ser um contratado da Caninha 51. E foi assumindo o cargo do departamento de marketing, de publicidade, alguma coisa assim, da Caninha 51, que ele começou a se projetar. Ele era um bom profissional, começou a ganhar dinheiro, mas o resumindo, sumiu da igreja.
porque os principais eventos que ele tinha que atuar eram nos finais de semana. Nos carnavais fora de época e tal, ele tinha que montar o trio, ele tinha que fazer as distribuições dos brindes e tal. Ele acabou a sua vida. E todo mundo disse, fulano, isso não pode ser resposta de Deus. É resposta de Deus. Eu estava orando por isso, tu lembra disso, né? E não teve jeito de ninguém convencê-lo de que aquilo ali não poderia ser o melhor de Deus na sua vida. Não, vocês vão ver. Eu vou dar testemunho lá dentro. E o testemunho que ele deu lá dentro foi que ele se afastou do Evangelho. Quase teve problemas no seu casamento. Por um emprego que ele achou perfeito, que veio de Deus. Irmãos, as coisas de Deus são perfeitas. Elas nos aproximam de Deus, elas nos dão tempo para estar na presença de Deus. Elas não quebram princípios. Deus não pode dar algo que vai quebrar princípios dEle. Deus não vai nos dar algo, irmãos, que vai nos afastar dEle. Isso são soluções da terra. Se você não perceber, a principal batalha espiritual é essa. Surge a necessidade. Você está até orando, pedindo a Deus um milagre. E chega uma solução da terra. Rápida, fácil, sem sacrifício, que agrada o seu coração, mas que quebra princípios, que não honra a Deus, que não pode vir de Deus. Discernimento simples. Se Jesus aceita a proposta do diabo, os anjos não vinham, no verso 11, atendê-lo. É preciso ter coragem, e é preciso ter mais fé para continuar no sofrimento ou na necessidade, esperando, irmãos, a providência de Deus, do que por causa da angústia, a gente se atropelar com decisões fáceis, rápidas, mas que nos afastam de Deus. A vida que eu e você precisamos, nós só encontraremos na palavra de Deus. É por isso que Jesus responde ao diabo, o homem não vive de pão, o que ele vive é de toda palavra que sai da boca de Deus. As nossas decisões precisam ser decisões que honrem as palavras que saem da boca de Deus. As nossas escolhas precisam ser escolhas que honrem todas as palavras que saem da boca de Deus. Porque tudo que sai da boca de Deus, Deus se responsabiliza em cumprir. Mas se nós escolhermos decisões que não saem da boca de Deus, que não estão dentro do princípio da palavra de Deus, não vai ter o mesmo resultado. A palavra de Deus, irmãos, é a solução que vem do céu. E por que o homem só pode viver bem através da palavra de Deus? Eu também poderia lhe dizer muitas coisas que eu pretendo dizer apenas à noite, mas eu quero dizer duas para a gente encerrar. Primeiro, porque quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu sigo as orientações de Deus, quando eu busco soluções que não quebram princípios da palavra de Deus, isso fortalece a minha comunhão com Deus. Isso fortalece a minha caminhada, o meu relacionamento com Deus. Entende? Soluções da terra minam a minha comunhão, atrapalham o meu relacionamento, me tiram da igreja, roubam o meu tempo, roubam meus recursos. As soluções da terra são assim. Mas as soluções de Deus, elas fortalecem a nossa comunhão. Eu devo lembrar você aquela passagem de João capítulo 14, verso 23, quando o próprio Senhor Jesus diz assim, que aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Para que o Senhor esteja morando em nós, nós precisamos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Mas a segunda e última coisa, para agora de manhã, por que eu só posso viver bem quando eu escolho seguir a palavra de Deus? É porque somente seguindo, ouvindo, praticando a palavra de Deus, isso me impede de pecar. Isso me impede de pecar, irmãos. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Decisões certas são decisões que honram a Deus. E decisões que não honram a Deus serão decisões precipitadas, poderão ser decisões erradas. Seja na vida profissional, seja na vida
emocional, nos relacionamentos, nas amizades. Somente quando eu sigo a palavra de Deus, eu não peco contra Deus. O pecado está justamente em eu fazer o oposto, satisfazer a minha vontade, mas não honrar a Deus nas minhas decisões. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. A felicidade do homem está enquanto o homem está comprometido a viver a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos momentos das necessidades, dos medos. Que o Senhor nos ajude para que nos momentos dos desgastes, do sofrimento, em nome de se livrar do sofrimento, a gente não seja precipitado, a gente não tome decisões que venham da terra, mas a gente de fato espere a solução que vem de Deus. Se você esperar um pouco mais, resistir um pouco mais, priorizar, mesmo que alongando um pouco mais essa necessidade, esse sofrimento, fazer a vontade de Deus, você verá que haverá verso 11 para você. Haverá o verso 11 para você. Os anjos virão também assisti-lo.